Queridos irmãos e irmã, convidamos você a se inscrever em nosso canal e embarcar em uma jornada espiritual que promete transformar sua vida. Antes de prosseguir, reserve um momento para clicar no botão de inscrição e se tornar parte dessa comunidade abençoada. Primeira leitura, capítulo 12, versículo do 1 ao 13. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, Maria e Arão criticaram Moisés por causa de sua mulher etíope, e disseram: Acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isto. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, a Arão e Maria: Ide todos os três à tenda da reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem, parou à entrada da tenda e chamou Arão e Maria. Quando se aproximaram, ele lhes disse: Escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com o meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa. Porque a ele eu falo face a face, é às claras, e não por figuras, que ele vê o Senhor. Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? E indignado contra eles, o Senhor retirou-se. A nuvem que estava sobre a tenda afastou-se, e no mesmo instante Maria se achou coberta de lepra, branca como a neve. Quando Arão olhou para ela e a viu toda coberta de lepra, disse a Moisés: Rogo-te, meu senhor, não nos faça pagar pelo pecado que tivemos a insensatez de cometer. Que Maria não fique como morta, como um aborto que é lançado fora do ventre de sua mãe, já com metade da carne consumida pela lepra. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, essa passagem nos lembra da importância da humildade diante de Deus e dos outros. Moisés, apesar de ser um líder e profeta importante, mantém uma atitude humilde. O episódio também destaca que a comunicação com Deus pode ocorrer de várias maneiras, seja por meio de visões, sonhos ou comunicação direta, mas a forma como Deus escolhe se revelar varia de pessoa para pessoa. Além disso, a passagem alerta para as consequências das atitudes precipitadas e julgamentos infundados. Maria é castigada com lepra por suas palavras e atitudes, demonstrando que não devemos subestimar a seriedade de nossas ações. A súplica de Moisés pela cura de Maria também destaca a importância da intercessão e da compaixão. Em resumo, essa passagem nos convida a refletir sobre a humildade diante de Deus, a importância da comunicação com Ele e a necessidade de evitar julgamentos precipitados e atitudes insensatas. Também nos lembra da importância da intercessão e do perdão. Salmo responsório, Salmo 50 e 51. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade e pecador já minha mãe me concebeu. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. A oração desse salmo nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, reconhecer nossas imperfeições e nos voltar humildemente para Deus em busca de cura e restauração. Evangelho, Mateus capítulo 14. Versículo do 22 a 36. Aleluia, aleluia, aleluia. Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de Israel. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou, e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar.
Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão, queridos irmãos. Jesus, após realizar um milagre de alimentar a multidão, envia os discípulos em uma barca enquanto ele vai para o monte orar. Enquanto a noite cai e as ondas agitam a barca, Jesus surge andando sobre o mar, evocando medo e espanto entre os discípulos. Nesse momento, Pedro se destaca por sua ousadia. Movido por sua crença no Mestre, ele pede para caminhar sobre a água em direção a Jesus. Por um instante, Pedro supera as limitações da natureza humana e caminha sobre as ondas. Mas quando suas dúvidas surgem, ele começa a afundar. Jesus, estendendo a mão, lhe questiona sobre sua fé frágil. Essa passagem nos convida a refletir sobre a importância de mantermos a fé firme, mesmo diante dos desafios e impossibilidades. Assim como Pedro, muitas vezes somos tentados a duvidar quando as circunstâncias parecem contrárias. No entanto, Jesus nos exorta a manter a coragem e acreditar que Ele está ao nosso lado, pronto para nos sustentar. Queridos irmãos, nesse dia de hoje fiquemos na paz do Senhor e que Deus nos abençoe, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.